a todos que seguem a HS Edições. É um prazer estar com vocês aqui. Queria pedir primeiramente para vocês deixarem o seu joinha, seguirem o canal, compartilhar, deixarem a sua curtida. Aqueles que gostarem, aqueles que não gostarem, agradeço de toda forma. Iniciando aqui mais uma vez a playlist de Ser um Eu Melhor. E esse vídeo tem um viés diferente. Aqui eu queria fazer tornar ele um bate-papo, trazer uma reflexão. Você já parou para pensar sobre o que você pensa diariamente? Sobre quais são os seus pensamentos? Se eles são bons, se eles são ruins? Você já parou para pensar o poder que os seus pensamentos têm sobre você? Acredito que você deve estar pensando que não. É muito difícil. É muito difícil as pessoas pararem para pensar sobre os seus pensamentos. Né? É até contraditório parar para pensar sobre o pensamento. Primeiro que você tem que parar para pensar. Primeiro que você tem que pensar sobre o pensamento. Até alguns vão dizer, não tem lógica isso, pensar sobre o pensamento. Tem lógica, assim. Tudo na vida tem lógica. Tudo tem um motivo e tudo tem um porquê. Nessa dádiva chamada vida, tudo tem um porquê. E eu vou falar para você. Controlar nossos pensamentos é a maior arma que a gente pode ter para se tornar uma pessoa melhor, para prosperar na vida, para atingir nossos objetivos. E você não tem noção disso. Quantas pessoas tomam decisões por pensamentos equivocados? Quantas pessoas dizem no final de uma ação que não foi muito legal, dizem, eu deixei-me tomar pelos meus pensamentos. Para você ver o poder que o pensamento tem. Para você ver a relevância que o pensamento tem. A gente pensa tanta coisa diariamente. A gente pensa coisas boas e pensa coisas ruins. A grande maioria dos pensamentos, eles não são bons, por incrível que pareça. Seja uma pessoa evoluída ou não, ela vai ter maus pensamentos. Muitas vezes tomado pela ansiedade, muitas vezes tomado pela vaidade, muitas vezes tomado pela raiva, muitas vezes tomado pelo orgulho. Então, o controle do pensamento ele é fundamental. Infelizmente, nem todos se dão conta disso. Cara, eu não devia pensar isso. Eu sou uma boa pessoa, eu não quero mal para ninguém. Então eu não devo pensar que essa pessoa deveria morrer, que essa pessoa deveria... Nesse mundo polarizado que a gente está vivendo, a gente vê muita gente compartilhando ódio nas redes sociais. As pessoas não gostam das pessoas, ou por seu tom de pele, ou por sua opção sexual, ou por sua opção política, ou por sua religião. E elas vão lá nas suas redes sociais e elas semeiam esse ódio. Elas não controlam os pensamentos dela, elas deixam os pensamentos falarem mais alto. E eu digo até que é natural, num mundo de provas e expiações que vivemos, um mundo onde somos só falhos. Ninguém está aqui porque é boa pessoa. Todos nós cometemos nossas falhas. Todos nós cometemos nossos erros. Estamos já escrevendo uma história para ver se a gente faz da forma correta. Viver isso. Quando a gente acorda de manhã é uma oportunidade de reescrever nossa vida, nosso dia a dia. É uma oportunidade de controlar nossos pensamentos. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, desse pensamento que sai pela nossa boca. A gente tem que ter muito cuidado de não deixar esses pensamentos tomarem conta de nós, tomarem conta da nossa vida e regir nossas ações. A gente vê diariamente as pessoas irem lá nas suas redes sociais semearem um ódio, mas também semearem uma coisa ilusória. Muitas vezes elas estão tristes, muitas vezes elas estão confusas, muitas vezes elas estão sofrendo com ansiedade, muitas vezes elas estão sofrendo com depressão e elas vão lá naqueles aplicativos de mensagens de autoajuda e vão lá, copiam e colam. É bonito, é legal. Aquela mensagem de bom dia, bom dia. No fundo você está querendo que a galera se ferre. No fundo você está querendo que todo mundo se dane. Se aquela mesma pessoa mandou uma mensagem de bom dia, lhe pedir uma ajuda, você vai negar. É exatamente isso.
Ela diz, você pode doar sangue para o meu primo hoje, ele sofreu um acidente, ele está precisando de um sangue B positivo. Seu sangue é B positivo e você não vai doar. E às vezes você está em casa de boa, você não está nem no trabalho. Você pode até conseguir uma dispensa do trabalho para ir doar sangue. Até uma oportunidade de não trabalhar nesse dia. Mas você não vai fazer. Mas mesmo assim você vai mandar mensagem de bom dia no WhatsApp. Mesmo assim você vai mandar aquela mensagem de autoajuda lá no seu Instagram. Que muitas vezes você está preocupado não é com as pessoas. Você está preocupado com você. Você está preocupado em ter a aceitação social. Que as pessoas olhem para você e digam, poxa, ele é foda. Muitas vezes, mas como eu canso de dizer, é muita gente querendo ser foda e sendo meia boca. Como fala o Ninja. Muita gente querendo ser foda e sendo meia boca. Não é um texto do que pensa. Não é um texto do como age. Então, cria uma máscara. Então, controlar os pensamentos é fundamental para progredir na vida. É fundamental para ter êxito, para atingir seus objetivos, para ser uma pessoa melhor, para ser um bom pai, um bom marido, uma boa esposa, um bom namorado, uma boa namorada, um bom companheiro, um bom amigo, um bom profissional, um bom líder, um bom gestor, um bom chefe, um bom encarregado, um bom motorista, um bom desenhista, um bom designer, um bom escritor. Então, o que dirá desse escritor que ele não consegue controlar seus pensamentos? O que dirá desse escritor que usa sua rede social para semear o ódio, mas ele coloca lá na sua biografia, eu sou poeta. Cadê a poesia? Eu sou periférico, eu sou negro, eu cresci olhando para as pessoas, olhando para mim, dizendo, você é uma vítima da sociedade. Você não vai conseguir. Você é negro, você sonha demais. O mundo não tem espaço para pessoas como você. A gente vive dentro de um sistema aristocrata, capitalista. Você não vai conseguir espaço nisso. Você é minoria. Você já parou para olhar uma pirâmide? A parte de baixo é grande pra caramba, né? Sabe o que eu acho engraçado? É que a parte de cima, ela diz para você que está na parte de baixo que você é minoria. E por você não ter controle dos seus pensamentos, você acaba pensando o que os outros determinam que você pensa. Você começa a pensar que você é minoria também. A parte da pirâmide, ela não controla o pensamento dela. E a parte de cima manipula a parte de baixo. Mas vamos olhar, vamos pegar o sistema da pirâmide. Supondo que a parte de baixo ela parte a controlar seus pensamentos. Ela passe a pensar de uma forma coletiva. Ela deixa, não vou semear a maldade. Eu estou aqui, somos todos irmãos. A gente está aqui para um ajudar o outro. Não importa o que ele pensa, não importa a religião dele, não importa a opção sexual dele, não importa a etnia dele, ele é meu irmão. Eu tô aqui para um ajudar o outro. A gente vai limpar a nossa rua. A gente não vai ficar esperando do político. A gente vai se unir. A gente vai limpar a nossa rua, a gente vai varrer, a gente vai fazer caridade, a gente vai doar livro, a gente vai revolucionar. Imagine se a parte da pirâmide ela se conscientiza. Se ela começa a ir para a rua levar comida para pobre, para gente que está em condição de rua, se ela começa a aconselhar essas pessoas a saírem das drogas, se elas começam a se preocupar com o próximo, elas começam a praticar a caridade. Em vez de elas deixarem o egoísmo dela de lado, dessas coisas, em vez de elas pararem de consumir o que a parte de cima diz para ela, não, fica aí, fica na sua zona de conforto, permanece nesse lugar sem saneamento, permanece nessa vida precária aí, as pessoas têm que se aceitar aí, do jeito que você é. Elas colocam isso na cabeça da gente. O topo da pirâmide coloca isso. Que a gente tem que se aceitar sem saneamento, com a saúde precária, com uma segurança ridícula. E ela diz, não, fique aí, você tem que ser aceito aí, nesse morro, nessa área de risco. Se sua família morrer, a gente arruma um culpado, se a barreira cair. A gente arruma um culpado, a gente bota na justiça, você faz um protesto na rua, mas fica aí, você tem que ser aceito aí. Se a sociedade não lhe aceitar aí, é um preconceito isso. O preconceito vem de você mesmo.
que se permite a viver numa condição de vida precária. É você que se permite a viver sem educação. É você que se permite a viver sem cultura. É você que se permite a viver sem segurança. É você que se permite a viver num saneamento básico precário. A gente tem que parar de se permitir a viver em condições desumanas, gente. A gente tem que olhar para as nossas necessidades e se incomodar por elas não serem sanadas. E de pensar, o que eu posso fazer para mudar a minha situação? O que você pode fazer? Não pense o que os outros podem fazer por você. Você tem que pensar o que você pode fazer. E você tem que ir lá e fazer. Porque a diferença do vencedor para o perdedor, muitas vezes, é porque o perdedor ele não tentou. E o vencedor todo dia acorda para tentar. Então a diferença ela não está no pódio, ela está na mentalidade. Aquele cara que chega em terceiro lugar, em quarto, em quinto, em sexto, ele é um vencedor. Mas aquele cara que ficou na plateia e nem tentou e ficou debochando de você porque você... ele chegou em último colocado. Quem é essa pessoa para falar de você? Que você chegou em último colocado? Ela ao menos tentou fazer o que você faz? Não. Então não se importe com essa pessoa que acha que você é um fracassado porque você não tenta. Você tem que tentar. Você que tem que dominar seus pensamentos. Você que tem que controlar seus pensamentos. E não determinar que o pensamento das outras pessoas determine suas ações. Então, se você não tiver esse controle do pensamento, se você não souber para onde ir, a vida é sua, o caminho é seu. É você que tem que determinar a sua caminhada. Não é as pessoas que têm que determinar por onde você tem que caminhar. É você. É você que vai determinar o seu final. Ninguém pode mudar o começo. Um monte de gente nasce pobre, sem condições de vida, sem condições de saúde, nasce em estado vegetativo praticamente, em condições subhumanas. Mas essas pessoas, como elas vão terminar a vida dela, elas vão determinar. É as escolhas dela. Nada mais, nada disso. É as escolhas delas e acabou. Então, se essa pessoa que nasce lá em condições subhumanas, ela cresce e ela começa a dominar os pensamentos dela, ela consegue dizer, não, eu não vou desistir, eu vou em busca dos meus objetivos. E quando aquela pessoa chega para ela e desmotiva ela, cara, olha para isso, tu não tá querendo sonhar demais não, querer ser playboy não, tu não tá querendo achar que tu querer ser rico, se contenta em ser pobre, pô, dá orgulho o que tu tem orgulho aqui da periferia, do sei o que e tal. Não tô dizendo que é ruim, mas aquela pessoa ela pode mudar, ela pode dar um gatilho. Não é porque eu tô morando aqui, não é porque eu sou pobre, não é porque eu nasci, meu pai é servente de pedreiro, não é porque meu pai é zelador, não é porque meu pai trabalha numa roça, que eu vou ser um roceiro. Essa conversa que, o filho do pobre, o filho de um cara do sítio, da roça, se formou em medicina. Nossa, que legal, que espanto, tem que virar matéria. Não. Isso é uma obrigação social. As pessoas se estudarem, se profissionalizarem, isso é uma questão de cidadania, não é para ser um fenômeno da natureza. Não é para, quando isso acontecer, parecer que aconteceu, que teve um terremoto na cidade. Não é isso. Isso tem que acontecer diariamente, constantemente. Tem que ser rotina. E enquanto a gente fica olhando para essas coisas como se ela fosse um fenômeno, a gente vai diminuindo mais ainda. É pra gente pegar essas histórias e dizer para aquele moleque lá que tá desmotivado, que não quer estudar, diz, olha, você também pode, pô. Você pode conseguir também. A gente não pode olhar para o cara que cata lixo e dizer, não, ele é um catador de lixo e tal. Ele pode ficar rico se catando lixo. Ele pode estudar, ele tem a oportunidade de pegar livro no lixo e ler, estudar, passar num concurso e tudo mais. Mas ao invés dele fazer isso, para ele conseguir esse objetivo, ele tem que fazer o quê? Ele tem que controlar seus pensamentos. Ele tem que chegar e dizer para aquele amigo dele lá que vai oferecer a pedra, a maconha para ele, dizer, eu não vou me drogar. Eu vou catar meu lixo, vou levar para casa, eu vou vender meu lixo, vou trabalhar, vou estudar. Eu tô aqui para ganhar dinheiro, eu não tô aqui para noiar. Desculpe os que usam droga. Mas isso não leva ninguém a nada. Pelo contrário, só leva as pessoas ao fracasso. Então, quantas almas não se perdem por aí?
Quantas almas não se perdem porque não conseguem controlar seu pensamento? E há justificativas. O pai dele batia na mãe, por isso que ele é violento. Não, tem um monte de gente aí que o pai bate na mãe e o cara é muito dócil. Não admite violência. A gente tem que parar de arrumar justificativa para as coisas quando as justificativas são das pessoas mesmo. São nossas ações que definem nossos atos. Não é o que a gente tem dentro da gente. Não é lá o papel de carta, como eu costumo chamar, da rede social que vai definir quem você é. São suas ações. É o que você faz. Se você faz é legal ou não, isso aí não vai ser determinado por você, pelo que você fez. As pessoas vão lembrar lá no final quem foi Heriberto Henrique. É pelo que eu fiz. Não pelo que eu pensei. Pelos meus fatos, é pelo que eu deixei, pelos rastros que eu deixei. E se os seus rastros são bons ou ruins, é só o meu dia a dia que vai determinar. Se você quer deixar bons rastros, você tem que começar a fazer boas ações. Se você quer ser bem lembrado, você tem que começar a fazer boas ações. Então, tira um tempinho do seu dia para pensar nas suas ações, nos seus pensamentos. Tira os pensamentos ruins da cabeça. Tira os pensamentos de fracasso. Tira esses pensamentos de limitação, de achar que você não é capaz. Você é capaz. Você é capaz de ser um bom pai, um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom estudante, um bom profissional. Você é capaz disso. Você é capaz de ser um bom chefe, um bom líder. Comece a pensar dessa forma. Comece a praticar os pensamentos bons. Comece a ter pensamentos bons. Não tenha ódio de ninguém, não tenha raiva de ninguém. A pessoa te fez maldade, se afasta. Vai para longe, se muda, vai morar em outro lugar. Esquece ela, não toca mais nela. Ora por ela, diz: Deus, que abençoe essa pessoa, que ela seja feliz, mas mantenha ela afastada de mim. Eu não quero mais conviver com isso. Se afaste das pessoas que não vão te levar a lugar nenhum. Mantenha bons pensamentos. A pessoa tomou uma atitude lá e te fez mal. Deixa pra lá. Perdoa. Isso vai te fazer um bem tremendo. E um bem a ela também. Eu vou falar de uma historinha aqui. Quando eu era adolescente, no ensino médio, eu sempre li muito filosofia. Eu sempre li muito livro de filosofia. E eu passei a entender a humanidade, entender a sociedade, entender os porquês da sociedade. Você lendo Sócrates, você consegue entender muita coisa. Você lê Nietzsche, você consegue entender muita coisa. Platão nem se fala. Então você consegue ter compreensão social, saber onde você está inserido e saber por que certas coisas acontecem na sua sociedade. E foi lendo filosofia que eu comecei a questionar o meu estar ali, o meu ser ali. Será que eu realmente era um cara minoria? Será que eu realmente era um cara... Passei a minha infância e minha adolescência inteira recebendo preconceito. E aí eu passei a olhar as pessoas que me xingavam de preto, de macaco, disso, daquilo outro, como ignorantes. Como seres inferiores que precisam de evolução. Como todos nós somos seres inferiores. E se eu era um ser superior porque eu conseguia enxergar aquilo? Porque a partir do momento que você consegue enxergar a sociedade como ela realmente é, você sobe um degrau na sua vida. Você passa a ter outro pensamento social. A controlar seus pensamentos. E aí eu passei a parar a não me preocupar com isso. Ele me xinga porque ele é um idiota. Porque ele é um imbecil. Passei a pensar isso. Sabe qual é a maior arma do agressor? Verbal. É a palavra. Mas a palavra, ela tem eu como escritor, falando agora como escritor, a palavra, ela tem uma regra básica. Ela pode te tocar ou não. Ela pode te ferir ou não. Ela sempre vai ser a sua palavra. O escritor que escreve um livro de autoajuda, ele pode mudar a vida de uma pessoa, ou ele não pode mudar. Sabe por quê? Porque nem todo mundo que vai ler o livro vai fazer uma coisa chamada ação. Vai praticar o que tem no livro. Pode ter certeza que 80% a 90% das pessoas que leem um livro de autoajuda, elas não praticam. Como você mesmo que está escutando isso agora. Muitos não vão praticar.
Depende da ação, depende de uma mudança de comportamento. Então a palavra, ela só tem força com a ação. Então, quando a pessoa te agride verbalmente, se você não aceita a agressão, a palavra não tem força. A palavra não tem força. Quem determina se ela vai ter força ou não é o agredido, não é o agressor. Qual o interesse de quem te agride verbalmente? Te tocar. E se a palavra dele não te tocar? Se você não permitir que a palavra dele te toque? Se a pessoa te chama de imbecil, tu diz, dane-se, foda-se. Não quero, você não vai me agredir. Você não vai me agredir. Você fala isso no seu pensamento, você não precisa falar isso em palavras, gente. Você não vai mandar ninguém se danar por aí. Você fala isso no seu pensamento. Que o tema é controle do pensamento. Você deixa, não, eu vou nem ignorar. Vou fingir que eu nem escutei. Esse agressor, ele vai começar a não te chamar mais. Porque ele não está atingindo o objetivo dele. Então, lá na minha adolescência, depois de ter arrumado tanta briga por ter sido chamado de macaco na escola, uma certa vez um cara jogou uma bolinha de papel em mim. Quem estiver assistindo aí que lembra dessa cena, deve lembrar muito bem. Eu virei para trás e falei, ah, legal, macaco, né? Se eu fosse um, eu não teria vergonha da minha espécie. E me calei. Eu agradeci. Porque ele está perdido. O ignorante ali é ele, não sou eu. Eu não posso olhar para aquilo ali e permitir que aquilo ali me toque. Daquele dia em diante, esse cara nunca mais me chamou de macaco. Pô, vou chamar o cara de macaco, o cara me agradece? Pô. Obrigado, se eu fosse um, não teria vergonha da minha espécie. E você olha para o macaco e diz, poxa, é um bicho tão inteligente, especial, um dos animais irracionais mais inteligentes que tem na natureza. É até uma agressão, eu me senti ofendido por isso. Ah, ele quis me ofender por causa do meu tom de pele, dane-se. Eu não estou preocupado com a opinião dele sobre o meu tom de pele. Eu tenho que estar preocupado com a minha opinião sobre o meu tom de pele. Eu tenho que ter orgulho da minha cor e acabou. Dane-se. Eu não vou vencer o preconceito arrumando uma guerra. Ele não é inferior a mim porque é branco e nem eu sou superior a ele porque sou negro e vice-versa. Então ninguém é inferior a ninguém e superior a ninguém. Então a gente não deve estar se xingando, se ofendendo. Se ele me ofendeu porque eu sou negro, amar é o próximo, dar a César o que é de César. É o que Jesus diz. Dá o outro lado da face. Perdoa. Quando você dá o outro lado da face, o cara fica sem o que fazer. Se o cara der um soco na sua cara e você virar pro lado e dizer bate de novo, ele não bate. Ele não bate porque ele queria te bater, ele queria que você sentisse a dor. Se você disser eu te amo, ele fica sem razão. Ele fica sem saber o que fazer. Então, isso é controlar o pensamento. Isso é não deixar que o pensamento te tome. É parar para raciocinar e dizer, cara, eu não posso deixar que a maldade me tome. Eu não posso deixar que esse pensamento atrasado, essa coisa cultural que me passaram, seja mais forte do que eu. Faça isso e sua vida vai mudar. Espero ter contribuído com você. Espero ter tocado no seu coração. Ser um é o melhor depende de cada um de nós. A gente não pode mudar o começo, mas se a gente quiser, a gente pode mudar o final. Não esqueçam de dar o joinha e compartilhar. É HS Edições, transformando sonhos em realidade. Tchau.